bird on a tree. E aqui entra, né? Isso daqui também tem que estar fixado no seu setor de microbiologia, que são a tabela de resistências intrínsecas. Porque no seu antibiograma você vai liberar todos os antibióticos que você testar, mas você não precisa testar, por exemplo, para esse grupo de bactérias, Citrobacter, Enterobacter, Escherichia hermani e Raffinia, tá bom? Estes micro-organismos são intrinsecamente resistentes a estes antimicrobianos, ok? E essa tabela é grande, olha lá, tem para Klebsiella, né? Então, para que você vai testar ampicilina para Klebsiella? Você já sabe que ela é resistente intrinsecamente. Ticarcilina, resistente intrinsecamente. Então, testa os outros antimicrobianos sugeridos pela tabela, de acordo com as observações que nós já vimos, tá bom? E no final, você vai liberar todos os antimicrobianos que você testou. Você sabe que na placa de Agar-Millerito, aquela maior, você não pode exceder além de 12 discos, né, de antibiograma, porque senão você vai perder a sua qualidade, né? Vai haver interação entre drogas, se você colocar um próximo do outro, podendo inferir antagonismos, falsas resistências, falsas sensibilidades se ocorrer sinergismo, tá bom? Então, no máximo 12 antimicrobianos naquela placa maior de antibiograma de Miller-Hinton e no máximo 6 naquela plaquinha menor, tá bom? E nesse caso, você já pode liberar todos os antibiogramas que você testou, mas e colocar uma observação. Por exemplo, se fosse um antibiograma de Klebsiella pneumoniae, eu ia testar todos os antibióticos sugeridos pelo manual do CLSI ou do BR-CAST, tá bom? Que não tem nenhuma exclusividade para Klebsiella pneumoniae, você não vê aqui que não tem nenhuma observação para Klebsiella pneumoniae, tá bom? A menos que esta Klebsiella pneumoniae seja, por exemplo, uma AMP-C, aí o cefepime vai ser sensível dose dependente, ok? E aí eu vou testar todos esses antimicrobianos possíveis, lembrando sempre que eu não preciso testar todas as penicilinas. A ampicilina eu posso fazer predição para as outras penicilinas, tá bom? Assim como a cefalotina, eu posso fazer para as outras cefalosporinas de primeira geração, ok? Então, assim, isso economiza espaço na minha placa. Não preciso testar todas as cefalosporinas, não preciso testar todas as penicilinas. Basta testar aquelas que eu posso predizer, né, para aquela classe de antibiótico. E aí eu tenho que ter o conhecimento de classe de antibiótico, lógico, mas eu espero que ao final desse curso esteja bem sedimentado na sua cabeça, porque a gente vem trabalhando essas classes de antibiótico em cada aula, certo? E aí, no final de todos os testados, eu vou colocar uma observação embaixo. Ampicilina e ticarcilina não foram testados para Klebsiella pneumoniae porque são resistentes intrinsecamente a esse micro-organismo. Pronto, você já está demonstrando ali um conhecimento elevado para o médico, que não vai te questionar por que você não testou a ampicilina, você já está falando para ele. Por que você não testou a ticarcilina, você já está falando para ele, porque já, segundo o CLSI, em nota, né, são resistentes, esse micro-organismo é resistente intrinsecamente a esse tipo de antimicrobiano, tá bom? E da mesma forma que eu falei para Klebsiella, você vai falar para todos os outros micro-organismos. Por exemplo, o Citrobacter freud, cresceu o Citrobacter freud, você testa os antimicrobianos sugeridos, dos 12 antimicrobianos que você testou, não precisa ter ampicilina, não precisa ter amoxicilina, não precisa ter ampicilina mais sulfactana, por quê? Segundo o CLSI, 2019, 2017, e isso vai vir para 2019 também, porque a tendência é sempre aumentar devido às descobertas de resistência por biologia molecular. Esse quadro vem sempre aumentando ano após ano, mas não muda. Se já é resistente aqui no 2017, vai continuar resistente em 2019. Então você já pode colocar, segundo o CLSI 2017, saiu 2019. Segundo o CLSI 2019, ampicilina, amoxicilina mais clavulanato, ampicilina mais sulbactam, cefalosporina de primeira geração,
cefamicinas e cefalosporinas de segunda geração não foram testadas para o Citrobacter freud por serem resistentes intrinsecamente, segundo o CLSI 2019. Pronto, ninguém vai te questionar por isso e todo mundo vai estar sabendo por que você não testou. Porque que adianta ficar testando, vai estar resistente, você vai perder espaço no seu antibiograma, né, de disco de fusão, sendo que você poderia testar outros antimicrobianos que tem ali daquela gigante tabela para enterobactérias que nós demonstramos. Entenderam isso, pessoal? Então está aqui o quadro de resistência intrínseca que tem que sempre estar no seu setor de microbiologia. E aqui uma observação: cefalosporinas de terceira geração, cefepime, azitrionam, ticarcilina com clavulanato, piperacilina com tazobactam e carbapenêmicos não estão listados, pois não apresentam resistência intrínseca a enterobactérias. Então, assim, para enterobactérias, você vai testar no seu antibiograma o que? Cefalosporina de terceira geração, cefepime, azitrionam, ticarcilina com clavulanato, piperacilina com tazobactam, os carbapenêmicos, porque não apresentam resistência intrínseca às enterobactérias. Os demais, né, você vai avaliar de acordo com o perfil de cada bactéria e sugerir conforme eu falei para vocês. Então, para micro-organismos formadores de swarming, por exemplo, proteus, o swarming deve ser ignorado no momento da leitura, eu vou mostrar isso mais adiante. E bordas difusas ou mal definidas, por exemplo, nas enterobactérias, a leitura deve ser realizada por luz transmitida contra a luz e as bordas devem ser estimadas. Tá bom? No caso de um halo duplo, observa-se na zona de inibição uma diferença de sensibilidade, de densidade, uma diferença de densidade no halo e considera-se a leitura da zona mais clara, como vocês estão vendo aqui nessa figura. Então você vai considerar a zona mais clara, tá bom? No caso de zona com halo duplo, certo? Você vai desconsiderar aquele halo por fora e considerando o halo interno, você vai fazer a sua medição. Tá bom? No caso de crescimento de colônias dentro da zona de inibição, essa situação pode ser devido a subpopulações existentes dentro da amostra ou algum contaminante presente. Então, as decisões que você vai adotar são as seguintes. A tomada de ação nesses casos é cuidadosa, pois em ambos os casos podem haver reflexos negativos em qualquer decisão tomada sem maiores avaliações, certo? Então, inicialmente recomenda-se o reisolamento das colônias e a sua identificação. Tratando-se de espécies diferentes, caracteriza-se a contaminação da amostra e recomendando-se purificar o inóculo, né, original por Repix. Tá bom? E tratando-se da mesma espécie, é feito um novo antibiograma. Se na repetição não for verificado o crescimento de colônias dentro da zona de inibição, o resultado é validado. Do contrário, se for verificado, né, considera-se como halo inibitório a zona livre de colônias, conforme na figura acima que você está observando. Então, sempre tem que observar essas colônias internas do halo, é da mesma bactéria? Se não for sugestivo de contaminação, você tem que purificar a sua amostra, tá bom? Através de Repix, etc., e repetição do seu material. Se for da mesma espécie, aí você vai considerar conforme a figura aqui, né, a distância proximal da colônia mais interna do meu halo de inibição. Aí você vai medir a partir dela o seu diâmetro e classificar conforme aquela tabela que nós mostramos anteriormente. No caso de bordos difusos, né, neste caso a dificuldade em se estabelecer o halo em função do crescimento fraco muito próximo à zona de inibição, propriamente dita. Então, nesse caso, procura-se observar qual é a exata eliminação entre a zona onde o crescimento está bem definido, ignorando o crescimento pobre. Tá bom? Então, é mais ou menos como o primeiro caso, letra A, que nós falamos de halo duplo. O swarming, como nós falamos no caso do Proteus, né, costuma produzir o véu, né, ou swarming em meios considerados não pobres em eletrólitos, como o caso do Miller-Hinton. Tá bom? Assim, é normal que o véu possa encobrir a zona de inibição de crescimento, dificultando a sua visualização. Porém, você sabe que é Proteus, então deve-se procurar um posicionamento mais eficaz na placa, onde a fonte luminosa
atravessa aí de uma forma bem clara e considerar a área onde a demarcação é evidente, tá bom? Desconsiderar aí esse SWARM do Proteus, conforme você está vendo aqui na figura. Se você sabe que é Proteus, você sabe que isso vai acontecer. Então, conforme o manual, desconsidera o SWARM e mede o diâmetro do halo aí de forma bem definida. O sulfazotrin, né, o sulfametoxazol mais trimetropin, apresenta particularidades no desenvolvimento de zona de inibição em Miller-Hinton agar devido à sua interação com antagonistas presentes no meio. Então, com isto, a zona de inibição pode apresentar uma diminuição gradual de crescimento até indicar a completa inibição. Então, a medida do halo deve considerar a região onde se observou uma redução de cerca de 80% do crescimento. Então, devido ao antagonista presente no meio, agar Miller-Hinton, este antimicrobiano, né, sulfametoxazol e trimetropin, no caso o sulfazotrin sofre esse antagonismo, ele acaba perdendo seu potencial de ação e por isso você vai encontrar essa borda difusa, mal definida. Mas no caso do sulfazotrin, né, você vai considerar aí 80%, como você está vendo aqui, o halo é isso aqui tudo, tá bom? Só porque você está considerando aqui apenas 80%, né, apenas 80% da redução do crescimento, e é isso daqui que você vai considerar sabendo que existe esse antagonismo do agar Miller-Hinton com o sulfazotrin, tá bom? Então, dessa forma que você iria analisar. Então, nesse caso aqui, você observa que essa zona difusa, ela foi até encostar no disco, porém, aqui uma zona de inibição considerável, você tem que considerar então esse diâmetro. Então, a detecção na produção de beta-lactamase. Para a detecção e produção de beta-lactamase é utilizado o teste da borda, tá bom? Neste caso é utilizado um disco de penicilina de 10 microgramas em um inóculo compatível com a escala 0,5 McFarland semeado em agar Miller-Hinton. Deve ser verificado o tipo de crescimento na borda do halo de inibição conforme a figura a seguir. Então, uma borda definida, beta-lactamase negativa, não penicilina sensível. Borda difusa, beta-lactamase positiva. Nesse caso aqui, né, penicilina seria resistente. E na próxima aula, eu vou ficando por aqui, nós vamos falar especificamente da SBL, vamos falar especificamente das beta-lactamase, no caso da escarbapenemase, da AMP-C, como detectar isso, como fazer o teste de triagem, como fazer o teste confirmatório, tá bom? Padronizado para você não ter problema durante o seu antibiograma, certinho? Então te vejo na próxima aula, onde nós falaremos com maiores detalhes. Like a bird on a tree.